A gente fez tanta festa em 2020, torcendo e comemorando antecipadamente a vitória do Trump, e a gente tomou uma paulada, né, histórica. Eu não vou fazer mais isso. Dizendo, tá tudo certo, Trump já é o presidente e tudo mais. Você viu esse vídeo do Weintraub lá em Washington, em frente ao Capitólio, foi lá no Pentágono, mostrou Washington 2 dias da eleição, Não tem completamente, nada. do fim da eleição no caso, sem nenhum engajamento de militância nas ruas, nada, zero. Então não sei se isso é ruim, óbvio, do nosso ponto de vista, né, de quem está torcendo pelo Trump, eu não sei se isso é ruim ou é positivo. Ele está dizendo aí que acha que o Trump vença a eleição amanhã, mas a gente fica preocupado, porque esses caras atuam silenciosamente. Exato. A gente não pode tratar de muitos assuntos que envolvem a sacanagem, mas você sabe que eu estou falando por causa da plataforma YouTube, que também está boicotando e restringindo o alcance de canais que falem sobre esse assunto. Até mesmo nos Estados Unidos, esse assunto aí do Trump, do voto por correio. E você pode procurar muito mais sobre no X, na plataforma X. Hoje você pode ir lá, mesmo não falando inglês, você pode seguir um bocado de gente e colocar lá para traduzir o conteúdo, você vai entender perfeitamente. Tem essa vantagem hoje a tecnologia. E aí você vai entender o que muita gente séria, não é teórico da conspiração, já está falando sobre o que pode acontecer nos Estados Unidos, o que já está acontecendo. Eu não posso falar aqui, estava conversando com a Vanessa nos bastidores, mas é preocupante. Eu espero que o Trump vença a eleição amanhã. No caso, a gente vai ter o resultado, eu acho que na quarta-feira, né? Final acho que o Lohan vai conseguir noticiar amanhã esse resultado. Acho que não, vai ser lá para umas 10 da noite, 11 da noite. Quarta de manhã a gente vai amanhecer aqui o programa falando Trump vencedor ou a Kamala Harris vencedora. Tá muito apertado o negócio. Tá que nem Camaçari. Eu espero que só a esquerda não vença, porque em Camaçari o Caetano venceu, infelizmente. Vanessa Moreira, o que você acha? Timóteo, eu tava dando uma olhada no final de semana, né? Assim, até a questão que o Abraham trouxe semana passada aqui pra gente, das casas de apostas e tal, parece que tava havendo uma mudança nessa perspectiva também, né, de cenário, nas próprias casas de aposta, eu estava vendo isso, olha, dando Kamala. Tá o ódio da Kamala tá com 3 e então, pouco ainda. Assim, eu de fato não sei o que é que está acontecendo, muita coisa estranha, como é que uma diferença que era larga começa a se estreitar, enfim, a gente sabe que isso aconteceu nas eleições anteriores e tende a acontecer novamente. Eu só não sei qual será a reação nos Estados Unidos disso. Eu espero que o Trump vença essas eleições para dar até uma acalmada na situação no mundo, porque se a Kamala vier, ela vai vir com muita força com a agenda woke, impondo situações que não vão ser boas, tá? Aguardem, inclusive, aí, caso ela vença, até mesmo a extradição por opinião, que é algo que não é possível nos Estados Unidos, mas eles vão começar a utilizar mecanismos para isso. Então, a gente tem aí muitos exilados políticos, né, nos Estados Unidos. Eu acho que a vida dessas pessoas também está em risco nesse momento, caso a Kamala vença. Isso tudo tem que ser levado em consideração, cedo ou tarde, pode acontecer. Concordo. Certo? Então, assim, tem muita coisa aí para a gente estar de olho, né, nesse cenário americano. E agora uma coisa também é fato e a gente precisa deixar claro aqui, tá? Vamos parar de acreditar em mentiras. Trump vencer não vai mudar nada com o que está acontecendo aqui no Brasil. Ah, no Brasil, sim. Tá? Porque tem um monte de gente vendendo aí... Isso é mentira. Que isso é a maior mentirada do século. E o Congresso americano vai salvar. Parem de acreditar em merda. Porque isso aí, Timóteo, pelo amor de Deus, repetir, por favor, merda. Porque eu vou te falar, viu? É palhaçada demais você ficar vendo parlamentar viajar, fazer live, cobertura de eleição. Não, porque vai mudar o futuro do Brasil. Não vai mudar nada aqui no Brasil, gente. Não vai mudar mesmo. Absolutamente nada aqui no Brasil. E tem muita gente vendendo essa narrativa na internet, no X, nas plataformas, dizendo que com a vitória do Trump, os brasileiros que inclusive estão
com as contas bloqueadas e isso aí não vai mudar nada. Ninguém, olha, o americano, nem Elon Musk, esquece, nem Trump, nem ninguém vai interferir aqui no Brasil, assim como não interfere em país nenhum, assim como não interfere em ditadura nenhuma, certo? Eu acho que nem está na pauta, mas a gente viu aí esse final de semana uma menina lá iraniana tirando a roupa no meio da rua, com certeza já deve estar morta. Fiz entendeu? Não tem lá. interferência, ninguém, organização internacional, como é o nome daquele tribunal de Haia, não existe, gente, não vai haver Presta interferência pra nada isso aí. nenhuma no Brasil. Isso é tudo organização para... Agora, vamos explicar o porquê que não vai acontecer nada. Até porque o Trump tem muita dor de cabeça para resolver nos Estados Unidos. Tem a economia que está em frangalhos, tem a questão, a crise migratória, a pior crise migratória da história dos Estados Unidos. Tem a questão principal do Deep State que opera para prender opositores políticos, pessoas conservadoras, cristãos, libertários. O Trump precisa desmantelar esse sistema. A prioridade dele é a nação dele, é o país dele, certo? E depois, fora dos Estados Unidos, qual é a prioridade? China, Ucrânia, Rússia, a guerra, né, na Ucrânia, a guerra Rússia e Ucrânia. Questão também econômica com a China, o país está com relações extremamente estremecidas com a China. Tem a Venezuela, questão do óleo, petróleo na Venezuela. Então estou dizendo para você de várias prioridades reais, porque eu sou fã dos Estados Unidos, gosto muito da cultura norte-americana, mas é fato que o americano, o próprio Olavo já falava isso, o grande professor Olavo de Carvalho, que o americano tem uma prioridade. É ele mesmo. A prioridade é a família dele. A prioridade, ele está pouco se lixando com o que acontece. Se envolve os Estados Unidos, aí eles vão se preocupar. Envolve economia, envolve questão imigratória, aí eles vão se preocupar com assuntos internacionais. Tirando isso, meu querido, esqueça. Porque muita gente tem mentido, inclusive brasileiro, não vou citar quais brasileiros, falando, olha, os impactos norte-americanos com a vitória de Trump. Meu querido, para com essa pataquada. Inclusive o Trump será somente presidente durante 4 anos. Ele não será reeleito, ele já foi presidente. Na Constituição norte-americana proíbe 3 mandatos um presidente norte-americano. Não é que nem no Brasil, que você pode, no máximo, concluir 8, depois você pode sair e voltar. Lá nos Estados Unidos, não. Na história, você não pode. Fez 8 anos de mandato como presidente, esquece, não pode mais ser presidente mais uma vez por um 3º mandato. Então ele vai ter 4 anos. Você acha que nesses 4 anos ele vai reservar um tempo para pensar no Alexandre de Moraes, no STF, nos absurdos aqui, nos atos persecutórios? Não vai, gente. Para com isso. Eu vou dizer mais uma vez, endossando o que disse a Vanessa. É merda o que muita gente tá falando. Se você duvida, espere e aguarde. Eu tô torcendo pela vitória do Trump. Torço bastante, mas agora veja se nos primeiros anos é que muitos vão esquecer, como sempre fazem. Eu não vejo, Timóteo, nenhuma instrução coerente sendo dada ao eleitorado de direita. Eu falo de direita mesmo, não é bolsonarista não, que o bolsonarismo não é direita, é seita. O que acontece? O grande ponto a se discutir aqui, que você precisa escolher bem, com decência, é seu voto no legislativo nas próximas eleições. É quem vai te representar na sua casa estadual, na sua casa legislativa estadual, na federal e na casa alta no Senado. Esses são os seus principais votos. O voto para presidente é algo que você deve votar aí, ó, se sobrar, entendeu? Por quê? Porque os Estados Unidos não conseguem fazer nada aqui com o Brasil, porque não tem nada de ilegal acontecendo. Tudo faz parte da harmonia dos 3 poderes. Sabe as tais 4 linhas? Pois é, tá tudo dentro delas, certo? Quem andou fora delas não teve contenção por parte de nenhum poder, nem do executivo, nem do legislativo, nada, tá tudo bem. Então, o grande ponto em questão aqui é esse. Se quem pode controlar algum tipo de desacerto em relação à autoridade, se é que ele existe, é o Senado, e ele não faz, o Senado é representado por você, que vai lá e vota em qualquer um, que não sabe nem quem votou na eleição passada. O Congresso é a mesma coisa. Quem te representa lá dentro é quem você votou na eleição passada. O que é que ele está fazendo para mudar o atual cenário? O
Quem você votou está fazendo o quê? Está conscientizando o povo que tem que votar num bom legislativo? Ou está dizendo Bolsonaro 2026? Porque isso aí não vai resolver nada. Entendeu? Então, a grande questão é, a gente precisa entender que os Estados Unidos não têm como interferir em nada aqui no Brasil, ainda que existisse algum tipo de amizade aí que pudesse fazer refletir, pudesse fazer intervir, só poderia intervir se existisse ilegalidade entre os poderes aqui. Não existe essa ilegalidade. Porque isso foi concedido pelo povo, de uma forma democrática. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eles aceitaram jogar as 4 linhas do jogo. Entendeu? O Evandro Pontes fez esse comentário em dezembro de 2022. Ele sumiu. Lembra do Evandro? Quem acompanha aí pela internet de outros lugares do Brasil, lembra do Evandro Pontes, ouvinte? Eu me recordo. Um abraço pro Evandro. Inclusive, Evandro, você está convidado a participar aqui da Rádio Brado. Na época ele tinha a rádio Shockwave. Inclusive foi a primeira... Era um negócio muito pequeno, assim, de internet também. Mas eles começaram a alertar os efeitos do esquerdismo camuflado do bolsonarismo naquela época, e muita gente, inclusive este apresentador que vos fala, não acreditou. Então até peço perdão ao Evandro. E ele está convidado para participar aqui no Brado Jornal. E o Evandro, jurista, um dos melhores, ele deu entrevista na Jovem Pan, dizendo exatamente o que você falou, Vanessa. Mas é... O jogo... Jogaram esse jogo e aceitaram as regras desse jogo. O Bolsonaro aceitou as regras desse jogo em 2022. Acabou, não adianta chorar. Foi em novembro de 2022, pós-eleição, que ele deu essa entrevista e viralizou na internet, nos grupos de Zap. E agora, muita gente não gosta porque ele dizia a verdade. Hoje, muita gente está acordando, inclusive este apresentador que vos fala. Ô, Timóteo, os deputados bolsonaristas são muito bons em construção de narrativa. Eles pegaram, na época, os pronunciamentos a respeito do que estava acontecendo no Brasil só teve uma deputada, aquela lá que é latino-americana, né, que falou muito bem, ela é do Republicanos, mas eles se esqueceram de pegar o que os deputados dos democratas estavam falando no Congresso sobre essa pauta do que estava acontecendo aqui no Brasil. E os argumentos dos democratas é sim esclarecedor, é porque quando você fica só nessa bolha restrita, você cai na narrativa que está sendo construída. E a narrativa da direita existe também, que não é de direita, né? A narrativa da seita existe também. Então você fica ali naquela narrativa, consumindo aquilo e achando que aquela palavra daquela deputada reflete a realidade de todo o Congresso americano. Não é verdade. Porque o que o deputado Democratas falou é que tem mais valor e importância. Falou assim, lá não existe, no Brasil não existe Congresso? Não existe Senado? Não existe quem contenha, então, já que está havendo injustiça, o poder do Supremo? Se vocês estão trazendo aqui que está havendo atrocidade, que está havendo perseguição, que está havendo isso e aquilo, não existe poder constituído pelo povo lá no Brasil? Entendeu? O problema é esse, é que as pessoas se seduziram por uma cultura onde o voto no legislativo é completamente desimportante, totalmente desprezado pelo eleitorado. Tem gente que não sabe nem quem votou na eleição passada, tem gente que fala, eu votei no Bolsonaro para presidente e para deputado federal eu votei no meu primo. Meu primo está votando junto com o governo Lula e eu estou aqui reclamando do governo Lula. Não faz sentido, porque o teu primo que tu votou, que tu escolheu votar no teu vizinho, no teu primo que vota junto com o governo Lula, lá o deputado federal que tu toma vinho, essa galera tá ferrando a tua vida e tu é responsável, tá ferrando a vida de todos nós. Eles não vão lutar por esse tipo de pauta, eles não vão lutar por equilibrar o poder, eles não vão lutar por nada disso. Então tá tudo dentro das tais 4 linhas que vocês berram o tempo todo que é o caminho certo. Perfeito. Então assim, acabou. Sabe, vamos falar a verdade pro povo, né? Enquanto tem gente mimada que tá lá fora, devia estar aqui trabalhando, tá lá fora, fazendo proselitismo, inventando que vai salvar o Brasil através da vitória do Trump. Tenha santa paciência se você acredita nisso, meu amigo. Você acredita em Papai Noel, mas, entendeu? Agora, você falou que, se você acredita nisso, eu vou dizer pra você, Vanessa, que eu aprendi um negócio há 4 anos na Brado que eu não conhecia. Não duvide da capacidade de alguns de serem burros. Não duvide. Você está dizendo, você vai acreditar em Papai Noel também? Eu não duvido. Se amanhã também o Bolsonaro
dar entrevista falando, existe, que eu já vi, a gente vai acreditar, vai falar, não duvide, eu não tô brincando, não duvide, que a gente tá vendo, é uma seita mesmo, é a criação de algo que não está no debate político, é algo místico, completamente místico, muito místico. Então não tem nada a ver com debate político. Infelizmente o resultado é esse. São 9 horas e 25 minutos, olha, torcendo para o Trump ganhar essa zorra, viu? Amanhã, fim das eleições nos Estados Unidos, amanhã começa em vários estados e também termina, meu querido ouvinte. Amanhã a gente entra ao vivo com o Weintraub, viu, para comentar esse assunto. Eu vou dizer uma coisa, se não gostar, Abrado não é serviço obrigatório, não é do Estado, não está obrigando, não está na sua televisão, no seu rádio, mesmo assim você podia desligar o rádio ou a TV. Se fosse serviço obrigatório, uma emissora estatal, conteúdo estatal, e não é, viu? Se você quiser ouvir mentiras, ou besteiras, ou vitória, a esquerda derrete, o avanço, a direita venceu nas eleições de 2024. Olha, meu querido, um abraço para você, um abraço, como diz o Eduardo, um abraço. Vai com Deus. Se você não gosta do Weintraub também, meu querido, a porta, sabe, não vou dizer porta, para você que acompanha pela internet, você que tá no carro ouvindo na FM, na 100.5, o dial é livre. Acabou. O botão de sair também no celular, no computador também é livre. Agora, eu vou sugerir que você fique, que não saia, que ouça a verdade, que vai fazer muito bem para você. E com o nosso jeito aqui da Abrado, que só Abrado sabe fazer esse programa, só nós aqui sabemos fazer esse programa para você, ouvinte, todos os dias, segunda a sexta, 8 da manhã e também às 17 horas com o Lohan Lima. Ô, Timóteo, é engraçado porque hoje em dia tem gente falando que eu faço esses comentários por algum tipo de rancor. Há quanto tempo eu falo aqui que Elon Musk, eu fui rechaçada nessa bancada pelos ouvintes? Foi. Inclusive por você, tem até comentarista muito mais bem sucedida que eu economicamente aqui, contrária às minhas opiniões. E eu aqui firme, eu disse o quê? Elon Musk não vai dar em nada. Deu em alguma coisa? Eu disse aqui, essas mentiradas aí de Congresso americano vai vir para o Brasil, não vai dar em nada. Deu em alguma coisa? Deu em nada. Deu em alguma coisa? Gente, é porque eu não tô aqui fazendo torcida. Eu tô aqui analisando fato e verdade, pô. Não é mentirada, torcida. É o que acontece, é como funcionam as estruturas entre países. Certo? O assunto, se eu me proponho estar aqui, eu tenho que me propor a tratar as coisas com seriedade. Não é com emoção. Não é com, ai, meu Deus, eu quero que aconteça. Eu quero sim. Eu quero que assim que o Trump ganhe, ele bote aquela roupa do Superman e venha voando para cá, né, de sei lá o que, foguete do Elon Musk, e venha salvar o Brasil e que não tenha criptonita aqui para matar ele. Certo? Eu quero isso. Agora, infelizmente, isso não existe. O que existe são países que possuem relações sérias internacionais. Se você não conhece essas relações, eu sugiro a você, querido ouvinte, você principalmente que gosta aí de me xingar, de dizer que eu sou pessimista, que você vai estudar sobre isso. Para você tentar compreender o engano, a obra de engano que tentam fazer na sua mente. Você assistiu esse corte e ainda não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora no canal da Abrado, é de graça.